nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso, grata memória. Quando perdido vagueava aflito e em densas trevas meu andar seguia, tu me buscaste lá dos céus mandando luz que me guia. Quando oprimido por mundano jugo, em meus caminhos eu me angustiava, deu-me descanso tua voz tão terna que me chamava. Aos fortes braços eu corri confiante, meigo e bondoso, não me recusaste, em teu imenso, suave amor tão puro, me agasalhaste. Oh, nunca, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma tu és sempre, ó Cristo, grata memória. Boa noite, irmãos. Vamos tomando os nossos assentos. Que bom que vocês estão aqui, que bom que você nos acompanha de casa. Que bom que temos esse privilégio. O Salmo 19 diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vou ler mais uma vez. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vamos orar? Senhor Deus, nós cremos que a tua lei restaura a nossa alma. Então te pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor se revele a nós, nos dê compreensão da tua vontade, da tua palavra viva que é Jesus Cristo, e está aqui presente. Nós te agradecemos porque temos acesso, conhecemos a tua salvação e entramos na tua presença, confiados no sangue de Jesus Cristo. Esse sangue que nos purifica, esse sangue que nos cobre, e por causa dele o Senhor olha para nós e enxerga filhos e filhas amados. Nós te damos graças, confessamos o nosso pecado, a nossa rebelião, e renovamos mais uma vez a nossa disposição de te ouvir. Então, visita-nos, Senhor, hoje mais uma vez. É o que oramos agradecidos no nome do teu Filho. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus? Podem se colocar em pé.
Sem palavras sabes todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de tuas mãos. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação. Companhia eterna, aliança em Jesus, o amor e perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação. Companhia eterna, aliança em Jesus, o amor e perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Me guiará. Me guiará. Tua mão me guiará. Podem permanecer em pé? Nós vamos fazer a leitura de Isaías, capítulo 6, que é um momento muito especial da vida de Isaías, um momento crítico, um encontro sem paralelos que ele tem com Deus, e é um capítulo curto. Eu vou fazer a leitura, eu peço que os irmãos acompanhem. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá, e diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, essa palavra é desafiadora. Não podemos imaginar o que foi essa experiência de Isaías. Se fosse com cada um de nós aqui, talvez não resistiríamos a esse encontro, essa visão. Mas hoje, Senhor, te pedimos um vislumbre, uma frestinha, para contemplarmos o Senhor na beleza da tua santidade. E que essa beleza, ao invés de nos ferir, que ela traga cura, que ela traga libertação, que ela ilumine os nossos olhos, o nosso coração, que nossos lábios possam ser também tocados, a nossa iniquidade retirada, o nosso pecado perdoado, por causa do teu amor e da tua santidade. É isso que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei.
caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Podem se assentar. Tá chegando o dia em que a gente vai cantar em coro novamente, né? Eu ouço umas vozes aqui, um tenor, um contralto. Tá chegando o dia. Irmãos, nós vamos dar sequência à nossa exposição do Evangelho de Marcos. Hoje nós entramos, agora à noite, né? Entramos no capítulo 4, que é um capítulo, um texto muito querido por mim, e vai ser uma alegria poder entrar nele com os irmãos. Então, Marcos capítulo 4. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino dizia: escutem, eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, não vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra
mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém. Orar mais uma vez? Na intimidade dos nossos irmãos, o Senhor explica as suas palavras para nós, e sabemos que o teu Santo Espírito faz isso no coração de cada um. É para isso que nós queremos estar abertos hoje, mais uma vez. Amém. Queridos, então a gente tem uma sequência aqui de parábolas, né? Mas todas elas dizem sobre um mesmo motivo. Por isso que vamos trabalhá-las em conjunto. A primeira delas é essa maravilhosa, que é a parábola do semeador. Eu passei muito tempo meditando sobre essa parábola ao longo da vida, e uma das coisas que sempre me intrigou, me indagou, foi: o que é a terra? Eu tenho essas coisas, essas dúvidas, né? Essas manias de ficar pensando em todas as coisas. Então, a primeira vez que eu me dediquei a pensar nisso, eu fui pesquisar no Google. O que é a terra? Do que a terra é feita, né? A terra é a coisa mais abundante, quer dizer, a água é mais abundante, mas a terra é uma coisa que a gente não dá nada para ela, né? E do que ela é feita? E aí eu fui vendo que ela é majoritariamente feita de resto. De restos decompostos. Quando ela é boa, ela é feita de restos decompostos. E eu fui entender melhor, fui pesquisar, e vi que quando tem restos não decompostos, ela fica ruim. Ela mata a semente, ela azeda, fermenta e destrói a semente. Não dá para deixar a casca de banana e não sei o que lá, sem antes decompor. Você não pode semear ali sem antes aquilo tudo ser decomposto. Micro-organismos vivos são muito importantes para decompor essas coisas. Uma terra morta, a casca de banana vai ficar lá, vai vir mosca, vai gerar verme e não vai se decompor como poderia, né? Precisa de minhoca, precisa de outros micro-organismos que trabalham esses restos e transformam esses restos em nutrientes, que depois vão alimentar outra semente. Aqui a gente é apresentado para 4 solos diferentes. Jesus já explicou para a gente o que é essa parábola. Ele explicou cada um, então a gente vai usar a explicação de Jesus para compreender. É muito simples, né?
a gente está diante de um semeador muito generoso, quase que esbanjador, porque você sabe que semente não é barata. Semente, ainda mais no contexto de Jesus, nenhum semeador saía por aí jogando semente. Isso é uma insensatez. Mas esse semeador é muito liberal na distribuição de sementes. Ele sai jogando semente. E a primeira porção, ela cai no meio do caminho. E que solo é esse que tem meio do caminho? Jesus não dá detalhes sobre esse coração. Cada solo desse é um coração. Ele não dá detalhes sobre esse coração. Mas ele fala que o fato da palavra ter caído na beira do caminho deixou a semente sujeita a ser levada embora, a ser arrancada ali antes que pudesse ser abraçada e recebida por esse solo. Para mim, o que eu percebo desse solo é um solo, primeiro, o caminho naquele momento não era de ladrilho, era pisado, né? Era caminho de passar na terra. Quando você pisa muito, faz caminho. Então, esse coração, um coração que já foi muito pisado. E de tanto ser pisado, endureceu. Sabe, o caminho fica tão duro que a terra parece pedra mesmo. Você não consegue nem cavar direito para semear ali. A semente caiu, o passarinho veio, levou embora. Então, tem muito coração que de tanto ter sido pisado e de dessas pisaduras terem se compactado assim no seu coração, o coração não tem espaço para ser penetrado por nenhuma outra coisa. Ele fica cheio de caminhos. São esses corações que assim, não sei, isso aí tá, não parece, beleza, não sei. Tem muitos vieses, muitas questões, e que não permitem nada de fora entrar. A gente conhece gente assim, e pensa sobre você mesmo, quanto teu coração às vezes não está pisado demais. E aí não quer saber de nenhum elemento externo. Pode ser que você venha na igreja, você ouça a palavra, mas tá bonito, ok, legal. Isso é sinal de que no dia seguinte, dali um pouco, Satanás vai vir e falar, nada a ver o que o pastor falou. Não, isso aí, você acha? Onde está com a cabeça? Você acha que ele faz isso? Você acha que ele vive o que ele prega? Satanás vem, uma coisinha, né? Sempre uma coisinha, só uma bicadinha do passarinho. Aí tem um segundo coração, que é o do solo rochoso. Que a rocha também é essa dureza levada ao extremo, né? Mas que ainda carrega um pedacinho de terreno ali. O texto fala que ela não tem raiz em si mesma. Isso significa que arrumou raiz em outro lugar, que conseguiu puxar uma umidade ali de perto. E isso, nós conhecemos muita gente que convive com o evangelho. Convive. Sabe o que é, sabe dizer, tem uma linguajar, consegue orar, consegue responder para os irmãos como é que está, que Deus não sei o quê, até sabe onde estão os versículos, mas essa dureza do seu coração não permite que a semente... Qual que é o trabalho da semente? A semente é um pedaço de informação, é um pacotinho, né? A semente é um pacotinho que é uma informação genética. A gente sabe agora disso. Jesus também devia saber, mas não tratou desse tema. É um pacotinho de informação genética e um pouquinho de nutriente para permitir o brotinho nascer. É informação. Semente, nós lemos aqui em Isaías 6 também, que essa semente é tudo que Deus precisa. Deus só precisa de uma semente e de um solo. Esse pedacinho de informação é como o evangelho. O que é o evangelho? É uma notícia de que Deus resolveu perdoar a gente, que Deus está recebendo a gente de volta na mesa. Porque já a dívida toda foi cancelada, não tem dívida nenhuma mais, a gente pode ser recebido de volta. É uma informação. Mas que precisa de um solo, né?
E o que essa informação faz num solo? O que uma semente faz num solo? Ela pega todos esses nutrientes, se o solo é bom, se o solo está digerido. Ela pega todos esses nutrientes, se alimenta deles e transforma aquele solo numa coisa linda. Como Jesus falou aqui, nasce o broto, nasce a planta, a espiga, o grão cheio e dá de comer para os outros, fruto. Agora, nesse solo rochoso não dá para fazer isso, porque tem só uma camadinha, assim, não foi digerido ainda. Está tudo empedernido ali. A Thaís não gosta que eu fale empedernido, porque é uma palavra, né? Está tudo empedernido ali. É pedra, é rocha, não tem mobilidade, não tem vida. Precisa de ser digerido. Irmãos, como é diferente uma pessoa que tem um olhar para si mesma, que se investiga, que cavoca no seu coração, na sua terra, e uma pessoa que, não, está tudo bem aqui, não tem nada. Não, vamos adiante. Pá. Tem um pouquinho de camada de solo ali, a semente até brota rápido, ela fica alegre. Nossa, gostei do evangelho, vamos nessa. Coisa bonita, quero isso aí para mim também. Que legal, vocês são uma turma tão para cima. Quero viver isso também. Mas não tem raiz em si mesmo. Aí chega a angústia, chega a perseguição. Fala o quê? Eu vou me garantir. Eu tenho aqui minha base, ó, essas são as minhas rochas. Eu tenho minhas rochas muito bem definidas. Como é difícil um coração assim. Outros são os semeados entre os espinhos, que são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqui é outro grupo de pessoas, esse grupo já se conhece bem. Eles fizeram terapia, eles já mergulharam no profundo das suas almas, entenderam as suas questões, digeriram bem. Digeriram as coisas. Só que como o mundo é duro, como a vida é difícil, eles se armaram de espinhos. As plantas que nascem com espinhos, elas têm dois objetivos. Os espinhos têm dois objetivos. O primeiro, afastar predador. Tirando a cadela do meu sogro, que comeu um cactus, predador não costuma comer planta com espinho. Porque o espinho está lá para isso, para afastar predador. Esse é um primeiro motivo. Então, planta com espinho é planta que não quer ninguém por perto, dá licença. Não, eu já sei como é o ser humano. Não, estou bem. Sai fora. E, gente, não existe vida cristã solitária, individual. Não existe vida cristã individual. É uma contradição de termos. Primeiro, então, é para isso. O segundo é para poupar suas reservas de umidade. Porque o espinho, ele aparece no lugar da folha. A planta que tem espinho não tem folha. Porque a folha solta a umidade, ela evapora, né? Então, em lugar desértico, em vez da planta soltar uma folha, ela solta um espinho que cumpre uma função parecida, mas ela economiza energia. Então, um solo espinhoso é de gente que sabe que a vida é escassa e que os recursos são escassos e que não pode ficar aí dando, oferecendo, partilhando. Não. Precisa, segurar. Segura tudo. Fica longe dos outros, porque ser humano é chateação e segura o que você tem. Por isso que o cactus é molhadinho. Ele carrega, ele guarda a sua umidade. Aí, então, é uma pessoa que se trabalhou, uma pessoa bem resolvida, entendeu o que quer da vida e tal, mas a sua cabeça funciona nessa modalidade. Não ficar perto, não deixar ninguém chegar muito perto, ninguém se aproximar, e também guardar as coisas, porque o mundo é perigoso, escasso, o dia de amanhã vai saber o que vai acontecer, então vou guardar. E aí, quando chega essa semente do evangelho, que Jesus falou aqui, que o alvo dessa semente é gerar grão, gerar fruto para todo mundo, a 100 por 1,
é uma semente generosa, uma semente que quer se expandir, quer espalhar mais semente para tudo que é lado, ela não tem espaço no meio dos espinhos. Os espinhos já sugaram todos os recursos disponíveis. Aquele coração não comporta uma iniciativa dessa. Não encaixa. Agora a gente chega num quarto solo, que esse é o solo bom. Jesus não fala mais nada desse solo. Esse é o solo bom. Você sabe como é um solo bom. Um solo bom, ele foi muito revirado. Vocês já viram um arado trabalhando? Cortando a terra e revirando? É lindo e é assustador, né? Porque parece uma violência com aquela terra. Um solo bom é um solo muito revirado por um arado. Já foi muito cortado, já foi muito destroçado, os seus torrões foram desfeitos, as suas grandes plataformas se transformaram em pó. Esse é um solo bom. Ele não é todo cheio de si, não, ele está aberto. Ele é poroso. Ele permite que algo o penetre. Esse é o solo bom. Ele foi pisado, mas logo em seguida ele foi trabalhado para aquelas marcas de pisadura não ficarem rígidas, né? Ele tem micro-organismos que vão trabalhando ele. Irmãos, nós temos minhocas nas nossas vidas, que são aquelas coisas que passam por nós, meio incômodas, que nos atrapalham, que você quer falar, dá licença, mas elas oxigenam a gente. Eu tenho uns amiguinhos lá no prédio, são crianças assim que ficam gritando bem na minha janela quando eu estou tentando trabalhar. Elas oxigenam, porque eu preciso lidar com aquilo, meu Deus. Oxigena, Davi, porque eu fico querendo falar, meu Deus, eu fico negociando com elas, né? Dá para gritar menos, pelo amor de Deus? Mas eu preciso lidar com isso. Se eu ficar endurecido, eu fico infértil. Eu preciso ficar fértil, eu preciso ser fértil. Para eu ser fértil, Deus, por sua misericórdia, nos oxigena com essas minhoquinhas que vão entrando nos lugares que você fala, mas por que você está mexendo aqui? Vem alguém com uma conversa que você fala, mas de onde você tirou esse assunto? Nem queria falar disso. Está tão bem resolvidinho aqui, sem mexer, ninguém mexia nisso faz tantos anos, agora você vem querer falar disso. É graça de Deus, transformando o nosso solo duro num solo bom. Porque o solo bom é esse, gente, ele é discreto, ele está lá, ele é fofo, ele foi revirado, ele foi cortado muitas vezes pelo arado, pelo bom agricultor que cuidou dele, que feriu esse solo. É um solo muito ferido, mas não pisado, endurecido. As suas feridas o fizeram mais aberto, não mais fechado. É diferente do solo do caminho e das rochas. É um solo que diante da lâmina do arado, ele se abriu e falou, então, seja feito em mim conforme a tua vontade. Por isso ele é fértil. E aí o que acontece é que essa palavrinha, essa semente ali semeada, se alimenta. Vamos lembrar o que é o solo? Solo são os restos das minhas empreitadas antigas. Tudo que eu já tentei produzir não deu certo e morreu e caiu e está aqui. O que semearam em mim, o que eu mesmo semeei. Tudo isso decomposto. Todos esses nutrientes que estão em mim por causa de toda a minha história, toda a minha narrativa, tudo que me fizeram, tudo que eu fiz, decomposto. Se não tiver decomposto, azeda, não dá. Se tiver endurecido, também não dá. Precisa estar disponível. Talvez essa seja uma palavra boa. Tudo em mim está disponível para a semente. Aí a semente vai tirando esses nutrientes dessas outras coisas que eu já vivi e transformando em vida, transformando em alimento para os outros. Meus irmãos, isso é o evangelho. Pelo menos é assim que eu experimento. Eu espero que vocês também. Eu tenho muita
carcaça do passado na minha história, muitas iniciativas empreitadas e experimentos que eu tento decompor com a ajuda de Cristo, do Espírito Santo, meu terapeuta e os meus mentores. Eu tento deixá-los disponíveis para o Evangelho usar. E aí o que eu vejo, e o que é maravilhoso, é que o Evangelho pega tudo isso e transforma em coisa boa. Isso é redenção. Isso é redimir. Os desastres do passado hoje são alimento. Hoje dão vida. Olha que coisa maravilhosa. É isso que Jesus quer fazer conosco. Se o nosso coração estiver disponível. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. É só isso. É só isso. Os que ouvem a palavra e a recebem. Na mensagem, na Bíblia a Mensagem, o Eugene Peterson coloca assim, são os que ouvem a mensagem e a abraçam. Eu achei bonita essa colocação. É esse. A gente abraça essa semente e fala, deixa eu ver como é que é isso. Essa informação. É muito diferente, irmãos, para a gente pegar uma ilustração menos agrícola, né? É como se você tivesse um pacote, uma pasta zipada que você baixa da internet, faz o download do zip, e se ele fica só lá no seu computador, está dentro de tantas outras pastas lá, que não fazem coisa nenhuma, está lá paradinho. Se eu abro, ele me fala assim, olha, isso aqui é para instalar um novo sistema operacional. Você aceita? É um novo, você usava Windows, agora é um outro sistema operacional. Você usava Mac, iOS, é um novo sistema operacional, vai mudar as coisas, como você mexe em tudo, vai mudar tudo. É isso que você quer? Sim, confirmar? Porque o evangelho é isso, ele não é só um pacotinho de informação que entra em mim e eu deixo ali. Olha, que bonito, mais uma informação. E aí eu vou entrar na questão das parábolas. Antes, rapidinho. Porque não é só um pouco de informação a mais. Ah, fui lá na igreja, o pastor falou sobre uma parábola, uma história bonita. Não, não é isso. Ele transforma a sua maneira de enxergar o mundo, ele transforma a sua maneira de funcionar, de pensar. Ele muda o seu sistema operacional. Transforma. Não dá, ele é movimento, é uma semente de vida que vai sugar os nutrientes e transformar em coisa boa. Não tem como ficar parado. O evangelho não é estático. Não é uma informaçãozinha que eu tenho a mais, que agora eu sei e antes não sabia. Não, ele muda a forma de eu ser, de eu existir. Agora, eu já vou encerrar. Jesus falava por parábolas. E a gente fica um pouco chocado com essa história de, olha, eu estou falando assim porque aí as pessoas vendo não veem e ouvindo não ouvem. Que coisa, né? Parece que Jesus não quer que as pessoas ouçam. Lá em Isaías também, né? Deus falou isso, falou, olha, você vai lá, mas esse povo é cego e é surdo. Então você vai falar de tal forma que não, eles não vão ouvir. E aí tem um provérbio que eu acho sensacional e ele sempre me desafia. Ele diz o seguinte, Provérbios 12, 23. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Ou seja, tem alguém vendendo solução na esquina, tem alguém falando como ficar rico no jornal, o prudente oculta o conhecimento. Os insensatos é que proclamam a tolice. Então, Jesus também. Jesus vai falar a verdade. E aqui ele vai continuando dizendo assim, olha, eu não estou colocando a lamparina debaixo do cesto ou da cama, eu estou colocando a lamparina alto. Mas não é a minha revelação, é a tua disposição de receber. É o teu ouvido para ouvir. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto. Irmãos, Jesus nos chama a um outro tipo de compreensão, que não é meramente intelectual. É uma apreensão mesmo, é prender e
só dá para entender isso tudo aqui de dentro. É como se fosse uma porta que você fala assim, ali atrás tem um lugar sensacional, mas você só vai saber entrando. O evangelho só tem poder na prática, sendo vivido, sendo experimentado, sendo crido. Quando a gente absorve e fala, eu vou, eu não sei como é que vai ser. Eu não entendo direito, tem muita coisa que Jesus ainda precisa me explicar, mas eu vou. Eu vou viver como se isso fosse verdade. Eu vou me entregar crendo que isso é verdade. E aí, sem a gente saber o que está acontecendo, de dia e de noite, a semente vai germinando e crescendo. Eu não sei o que está acontecendo, eu não acompanho, não sei se está maior, se está menor, mas vai crescendo. Um outro aspecto muito interessante é as raízes. A raiz cresce na escuridão, porque é debaixo da terra, ela não está precisando de sol, ela não precisa ser vista. A raiz cresce na escuridão, na profundidade, discretamente, silenciosamente, você não fica sabendo. É muito difícil, inclusive, eu fico com os jovens na EBD, né? E falo do evangelho. Mas eu não sei onde que a raiz está crescendo, onde não está. Aí é o Salmo 1, né? Da árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo de seca não murcha e dá o seu fruto no tempo certo. Então, eu vejo os jovens, eu tenho os meus palpites. Eu acho que ali está crescendo a raiz, eu acho que ali está aprofundando. Mas na diversidade é que a gente vai ver se a raiz foi aprofundada. E o grão de mostarda é esse que, de tanto que ele cresce, ele se torna ninho para as aves dos céus, que podem se aninhar à sua sombra. E esse é o reino de Deus em nós. É isso que desejamos e precisamos experimentar. Que esse grão semeado em mim... faltou falar isso. Essa semente boa do solo bom, ela produz a 30, a 60 e a 100 por 1. É um tipo de progressão que a gente vê na vida de gente que caminha com Jesus. Você vê a pessoa numa estação e ela bamboleia ali, dá uma vacilada, mas aguenta. Aí você vê ela numa prova mais difícil e ela não só está firme, como ela está te encorajando. Está falando o quê? Eu sei em quem tem crido. Não, mas isso aqui... Aí você vê ela em outra prova, ela já está... Essa é a vida de um cristão que foi se aprofundando, que deixou a semente do evangelho aprofundar suas raízes em si mesmo. Esse coração revirado, machucado, mas que não se endureceu, que está disponível para nutrir essa semente do evangelho e que vai produzindo mais, que cada estação vai produzindo mais, porque entendeu que não tem nada melhor do que partilhar. Por isso que Jesus falou aqui, uma frase que para a gente parece meio desconectada, pois ao que tem, mais lhe será dado. Ao que tem não é ter para reter, é ao que tem quando você chega. Chega na casa da Pri para ver se não tem um bolinho, alguma coisinha. Tem, ali tem. E ao que tem, mais será dado. Ao que não tem, ao que você bate na casa de alguém, opa, fica com Deus. Aí até o que tem lhe será tirado. O solo bom é esse que tem sempre. É Dininha. Chega para conversar com a Dininha, ela vai te dar uma palavra de encorajamento, de sabedoria. O Levi é quem tem, mais vai ter. Vai ter essa progressão a 30, a 60, a 100 por 1. É isso que a gente experimenta quando o solo é bom, quando o solo está disponível, receptível para a semente do evangelho. Agora, quem não tem, quem não quer, não quero participar disso não, então não vai ter mesmo. E até o que tem vai perder, porque não é assim a dinâmica da vida. Jesus usou um exemplo agrícola, porque o que de Deus se pode ser conhecido está em toda parte, na natureza toda está clamando e declarando os atributos de Deus. Então é assim que funciona. A estrutura desse universo é assim.
quem mais tem para partilhar, como Deus faz. Deus tanto amou que deu. É assim que funciona o universo. E mais o agricultor vai cultivar aquilo ali. Então, irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que é um momento muito especial para mim, é um momento de mesa. Nós vamos comer do fruto do trigo e da videira. O trigo que foi semeado morreu. Você sabe que o grão de trigo tem que morrer para germinar. Se não morre, se resiste, não vou morrer não. Me deixa aqui. Fica lá sozinho, na sua escuridão. Então a gente vai comer do fruto de um trigo que morreu para se dar. Parece com alguém que você conhece? E para se dar a ser comido por nós, para ser nutriente, alimento, para nos dar vida. A gente só tem vida comendo da vida de alguém que se deu por nós. Toda a nossa comida é fruto de alguém que se deu, de algum alimento, de algum animal, cuja vida, cuja morte nos dá vida. Foi assim que Deus fez esse universo. Então vamos comer do grão de trigo e também do sangue das uvas pisadas por nós mesmos, por nós, e que não resistiram ali e se tornaram esse suco que também nos dá vida, que também nos alimenta, que também nos acorda. É muito interessante, nós usamos o suco de uva, mas essa experiência da uva na boca que nos acende, que tem uma acidez que aponta. É muito interessante, o sangue de Cristo nos aponta para a vida, enquanto a sua morte nos aponta para uma reconciliação com Deus. O seu sangue nos aponta para uma nova aliança, para a vida eterna que desfrutamos com Ele desde já e eternamente. Então vamos orar? Você prepara o seu coração. O apóstolo Paulo nos ensina a consultarmos o nosso coração, nos reconciliarmos e participarmos desta mesa. Senhor Jesus, nós estamos aqui na sua mesa. O Senhor é o grande anfitrião. Nós todos somos convidados. Convidados que não merecem estar nessa mesa, convidados que anseiam pela tua volta, quando então estaremos juntos no grande banquete das bodas do Cordeiro. Ansiamos por esse dia. Mas desde já nos preparamos e declaramos que o Senhor voltará. Fazemos isso em sua memória, lembrando quem o Senhor é, o que fez por nós, e por causa disso, quem nós somos na mesa do Pai. Eu peço por mim mesmo, pelos meus irmãos, que os nossos corações estejam abertos, disponíveis para receber a boa semente dessa vida, essa dinâmica que o Senhor já semeou em nós. Que ela encontre solo fértil, aprofunde suas raízes e frutifique para dar de comer a quem chegar perto de nós. Que seja assim no teu santo nome. Amém. Queria convidar o presbítero Eduardo para nos servir.
Então, esse grão de trigo que morreu para nos dar o alimento e a vida. É assim como o corpo de Cristo que foi dado por nós para que não houvesse mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eu convido você a olhar para esse pedacinho de biscoito e declarar assim: nenhuma condenação há. Vamos declarar juntos? Nenhuma condenação há. Comamos. E esse cálice representa essa nova aliança. Aliança que só tem data para começar. Não tem data para terminar, porque vamos passar a eternidade celebrando essa relação que temos com Ele. Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos declarar isso juntos? Cristo em nós é a esperança da glória. Bebamos. Amém. Vamos louvar a Deus? Convido a você a se colocar em pé. E vamos glorificar o autor da nossa fé. refulgente glória do Senhor Jesus. Transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. De alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Vai haver um encontro triunfal. Ver amigos, onde em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida,
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Amém. Nós te agradecemos, Senhor. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé, das nossas vidas. Tudo que somos e fazemos é por graça e misericórdia tua. Leva-nos, Senhor, para uma semana abençoada em que experimentemos o poder do Evangelho nos nossos corações, em ação, transformando o que era lixo em bênção, em comida, em dádiva para todos ao nosso redor. Que seja assim com a nossa igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça custosa, o amor de Deus, o amor que constrange do nosso Pai amoroso, o consolo, a comunhão, a direção e a ousadia do Espírito, seja com cada um de nós, cada irmão nosso espalhado pela face da terra, desde agora até a eternidade. Amém. Amém, irmãos, obrigado pela presença de todos, muito bom vê-los aqui, Deus abençoe vocês aí nas suas casas. Eu vou reforçar que nós estamos disponíveis para levar a ceia na sua casa e comer com você, ceiar com você. Eu e o pastor Chum, nos avise no WhatsApp, a gente se organiza, a gente quer muito que todo mundo participe da ceia, não fique muito tempo sem participar da ceia, porque comunica algo para além do nosso intelecto, algo muito precioso para os nossos corações. Participe, avise-nos que a gente combina. Obrigado, boa semana a todos. A gente continua lá na nossa programação semanal pelo Zoom, terças e quintas às 8 da manhã e quinta-noite às 8 da noite, oração de manhã, estudo à noite. Tá bom? Deus abençoe, boa semana.